vejo assim, eu acho que a gente teve um jogo em que a gente foi um primeiro tempo que a gente circulou bola demais e não aprofundou o jogo, não conseguiu atacar. Um segundo tempo em que o Camboriú achou uma bola, fez um gol, se fechou muito atrás, a gente até conseguiu criar alguma coisa, mas a gente pecou novamente na questão da finalização da jogada. Então, assim, eu não tenho, vamos dizer assim, eu não tenho uma explicação em relação à questão do rendimento, vamos dizer assim, em termos de resultado. Eu posso falar em termos técnicos, eu vejo que a equipe voltou a oscilar, como a gente já previa que iria acontecer com uma equipe jovem. Acho que sim, a torcida sentiu muito, os jogadores sentiram muito a pressão da torcida, acho que a gente sentiu em relação a essa questão, e isso desestabilizou um pouco a equipe. Porém, eu vejo que em termos de entrega, em termos de luta, em termos de buscar, isso aí eu acho que não faltou. Acho que faltou mesmo foi a qualidade no término das jogadas. Tirando a parte final aí do segundo tempo, da metade do final, uma boa parte do jogo, o Avaí não ofereceu tanto perigo para o goleiro do Camboriú. E somando os últimos 4 jogos, o Avaí marcou apenas um gol. Você falou que falta fazer o gol, mas esses jogadores são jovens, talvez estejam sentindo um pouco o momento, uma derrota atrás da outra, as goleadas sofridas, você acredita que isso pode estar acontecendo? Com certeza sente, a gente sabe que isso iria em algum momento acontecer, geraria essa instabilidade, isso já havia sido falado já no começo do campeonato. O que acontece é que começa a acumular e aí começa a pesar. A gente sabe disso, hoje na palestra foi conversado sobre essa questão de tirar o peso deles para que eles tivessem tranquilidade para jogar. A equipe iniciou, começou a tocar bola, só que a gente com dificuldade de aprofundar o jogo, até foi por isso que eu fiz uma alteração no intervalo, para a gente conseguir de repente ter um pouquinho mais de um passe de profundidade, um passe mais arriscado. E infelizmente a gente ficou restrito às jogadas pelas beiradas. A gente ficou o tempo inteiro tentando jogadas pelas beiradas para transformar a jogada de linha de fundo para a finalização. A gente conseguiu chegar na linha de fundo, mas a gente acabou ou terminando a jogada, o último passe errado, ou a finalização errada. Você cita a questão de finalização, né, Raul? Mas, efetivamente, botando o goleiro do Camboriú para trabalhar, aos 25 do primeiro tempo, aquele chute do Caio César, com um chute no meio do gol, e agora no final da partida. Muito pouco para um time que está querendo algo mais, né? Não, realmente muito pouco. Acho que eu vejo assim, as principais oportunidades, as situações mais claras de gol não foram aquelas em que a gente acertou o gol. Foram situações em que a gente chegou na linha de fundo, numa condição de cruzamento, de uma bola rolada para trás, para terminar a jogada, em que a gente teve, de repente, uma ansiedade e errou o último passe. E teve uma das bolas que, se eu não me engano, acho que foi o Wilker, pegou de frente e aí acabou finalizando errado. Então, assim, a gente não pode, de repente, assim, como é que eu vou me expressar? A gente não pode, de repente, achar que está tudo errado, mas a gente também tem que saber que a gente não pode se pautar somente na questão do resultado. Assim como quando ganhava não estava tudo certo, agora quando perde a gente sabe que não está tudo errado. Tem coisas a melhorar, a gente tem que acertar. A gente sabia que aconteceria esse processo de evolução dos atletas. O projeto do clube no estadual era dar essa oportunidade para os atletas para que a gente vivenciasse e amadurecesse esses atletas. E está sendo feito dessa maneira, e eu vejo que essas derrotas vão fazer esses atletas amadurecer cada vez mais. A gente entende a pressão da torcida por ela querer um resultado, querer um título, e nós também queremos. A gente sabe que o primeiro turno foi muito bom em termos de resultados, a gente acabou terminando em segundo lugar, a gente oscilou em uma partida ou outra, mas a gente conseguiu ter um pouquinho mais de consistência. A gente veio oscilar nesse momento e que sirva de aprendizado para que a gente consiga corrigir isso antes do início da Série B. Já são 15 jogos na temporada. Você estava citando até antes de começar o retorno que o time tinha dado uma certa liga. Mas hoje a gente vê, por exemplo, hoje você fez a entrada do Caio, a entrada do Lucas Fernandes. Tem a cara do Avaí, já o Avaí tem uma cara nesse ano de 2016, e se não tem, quando que isso pode acontecer? Você já falou da oscilação dos jogadores, mas tem uma previsão, tem algum em mente? A gente tem um modelo de jogo e um conceito de jogo. A gente está procurando ter o quê? Ter posse de bola, procurar jogar, procurar aproximação, procurar criação de jogadas. A gente tem oscilado individualmente
em alguns momentos das partidas, e se a gente for olhar de repente, em alguns momentos a gente tem falhado e tem acabado sofrendo gols em momentos em que a gente erra individualmente. A gente acaba errando, sofre os gols e aí vem a pressão e a gente tem que saber lidar com a pressão. A gente sabe que um atleta que tem o primeiro ano de profissional, ele normalmente vai oscilar quando ele for pressionado. O que a gente vai ter que trabalhar é muito em cima da cabeça dos atletas. Tecnicamente, aquele atleta que 15 dias atrás era considerado muito bom, hoje ele não pode ser considerado muito ruim. A gente sabe que aqui no Avaí não tem nenhum Pelé, mas não tem nenhum Zé Mané. O que a gente tem que fazer é o quê? A gente tem que trabalhar a cabeça desses atletas para que eles voltem a render, vamos dizer assim, voltem a render. Você acredita, Raul, que ainda dá para tirar mais desses jogadores? E te pergunto também, você acha que ainda tem a condição de conseguir tirar mais desses jogadores aí, de você conseguir fazer isso, dar essa sequência? Eu creio que sim. Eu acho assim, uma coisa que aconteceu foi, de repente, os bons resultados, eles mascaram algumas falhas. E internamente a gente vinha trabalhando em relação a essa questão. Mas externamente, daqui a pouco, ela não é passada para fora. Então a gente tem o quê? A gente tem que internamente resolver esses problemas. A gente sabe que tem atletas para entrar na equipe ainda, a gente sabe que a gente ainda está controlando em relação a algumas questões de parte física de alguns atletas, em relação à questão parte técnica. A gente sabe que os atletas mais jovens, em alguns momentos, eles oscilam. Às vezes a gente tem que tirar de um jogo, tirar de outro jogo, para que ele volte a focar novamente no trabalho, foco na questão de treinamentos, foco na questão do jogo, para que eles voltem a atuar da melhor maneira possível. A gente não pode achar que o atleta que faz um jogo muito bom numa partida, faz um jogo bom no outro, começa a oscilar, começa a baixar o rendimento. Se a gente não fizer alguma coisa com esse atleta para que ele volte a render, a gente vai acabar perdendo esse atleta e aí a gente vai acabar perdendo o rendimento da equipe. Pouquíssimo tempo para trabalhar até o jogo com a Chapecoense, que até agora errou muito pouco nesse campeonato catarinense, né? O que dá para fazer em pouco tempo para que esse time volte a jogar, talvez nem resultado, mas apresentar um bom futebol no time? Eu vejo que a gente vai ter que pautar novamente, uma coisa que a gente vai ter que conversar com os atletas, 2 pontos. O primeiro é a questão de psicológica, a gente tem que motivar esses atletas para um jogo que a gente sabe que é um jogo importante, é um jogo referência, um jogo contra a Chapecoense, que é líder do campeonato. A gente sabe que é um jogo muito difícil lá em Chapecó, mas a gente tem que pautar em 2 situações. Uma é a questão psicológica, a outra é a questão da consistência defensiva, que a gente vem batendo desde a questão da pré-temporada e que em alguns momentos, quando a gente teve consistência defensiva, a equipe sobressaiu. Quando a equipe falhou defensivamente, a gente acabou perdendo as partidas. Vide os 2 jogos que a gente teve, uma consistência defensiva melhor, que foi o jogo contra o Joinville e o Figueirense, em que a gente apresentou um bom futebol. As partidas que a gente oscilou defensivamente, a gente acabou tendo um pouco de insegurança e acabou não criando também na frente. Deixa eu formular melhor a pergunta que eu fiz anteriormente. Você se sente em condição de continuar nesse trabalho e até dentro do projeto que você citou, daquele planejamento que a gente sabe, que você já falou em algumas oportunidades para nós, você acredita que a diretoria também vai te dar esse respaldo para continuar com esse trabalho? Quando foi me apresentado o projeto de trabalhar com jovens atletas, em momento algum foi falado na questão de título. Foi falado na questão de a gente, da situação que o clube passava, financeira e, vamos dizer assim, principalmente questão financeira. O clube estava muito defasado financeiramente e precisava sanear, vamos dizer assim, algumas dívidas e sanear o clube. E isso passava muito pela questão de oportunidade aos atletas. Eu me sinto extremamente preparado para trabalhar com os atletas jovens. Eu trabalhei muito tempo com atletas jovens, eu sei lidar com isso. Eu vejo assim, a gente precisa ter responsabilidade e uma coisa que eu falei para eles lá dentro do vestiário agora, na hora boa eu estou junto com eles, na hora ruim eu também estou junto com eles. Então e só nós que estamos lá dentro vamos poder mudar alguma coisa. A gente vai mudar através de trabalho, não é falando. Não adianta eu vir aqui, prometer, falar e não trabalhar. Eu tenho que trabalhar, focar, estudar aquilo que a gente está fazendo de errado para que a gente volte a evoluir. Em relação à questão da direção, eu vejo que a direção ela apresentou um projeto. Na verdade, eles me chamaram para que a gente fizesse esse projeto juntos e eu acredito que ela vai dar suporte para esse projeto. Eles sabiam que em algum momento ia oscilar
e eles têm que ser, e as pessoas são inteligentes para saber que com jovens atletas é dessa maneira que trabalha. Foi passado para eles que seria dessa maneira, a gente acabou fazendo um turno com resultados bons e acabou tendo vamos dizer assim, dando uma liga em relação à questão de resultados, em relação da equipe fazer algumas boas partidas, mas a equipe passou a oscilar de repente por alguma coisa comportamental. Nós precisamos identificar o que está faltando para voltar a crescer novamente. Você falou que trabalhando talvez volte, né? Que esse time precisa trabalhar. Com esse time, com os jogadores que estão hoje aí, dá para trabalhar e reverter a situação na temporada? Porque faltam 6 jogos para o início de campeonato brasileiro, de uma Copa do Brasil. Existem algumas carências nesse grupo que você já avaliou? Precisa reforçar o elenco do Avaí, laterais, principalmente à esquerda. Como é que você está avaliando a possibilidade de chegada de jogadores também para reforçar esse time? Nós sabíamos que o estadual seria utilizado dessa maneira para a questão de observação, principalmente dos atletas mais jovens, os atletas que vieram da base, para a gente fazer uma seleção em relação àquilo que a gente tem em termos de, vamos dizer assim, em termos de que possam vir a nos ajudar na temporada de 2016, para que a gente venha a fazer vamos dizer assim, uma seleção e trazer atletas pontuais, para que a gente não venha a contratar o atleta por contratar, de repente tendo já no grupo um atleta que faça aquela devida função. Então o nosso planejamento, a gente já vem conversando sobre isso aí, a gente tem um planejamento, a gente está analisando jogo a jogo, a gente deu oportunidade para todos os atletas do grupo, para que a gente fizesse uma avaliação que está sendo feita jogo a jogo, treino a treino, inclusive hoje a gente conversou sobre essa questão, para que aconteça o quê? Aconteça a evolução, para que a gente visualize aqueles atletas que estão prontos para de repente para a temporada e aqueles atletas que de repente faltam um pouquinho mais, de repente aqueles atletas que precisam um pouquinho mais de rodagem ou aqueles atletas que de repente não encaixaram naquilo que a gente pensava para a temporada. Você citou que acredita, né, nesse respaldo da diretoria, então eu te pergunto, depois do resultado de hoje, dá para dizer que agora está totalmente aberto o planejamento para a Série B do Campeonato Brasileiro? Eu creio que sim, eu creio que a gente essas últimas partidas, a gente sabe que ficou inviável a questão de alguma coisa dentro da competição do Campeonato Catarinense, mas a gente tem que manter o foco em relação à questão das partidas. A gente tem que saber que jogo a jogo, jogar jogo a jogo, saber que cada jogo tem a sua importância, os atletas saber que o processo de evolução para que a gente inicie uma Série B, para que a gente inicie uma Copa do Brasil com uma equipe organizada, vai se pautar muito na questão de trabalho de dia a dia. E dentro disso a gente vai ter que fazer o quê? Avaliação de elenco para a gente saber, dentro daquilo ali, o que a gente tem carência, o que a gente precisa para a gente vir a evoluir. A gente já viu que tem algumas coisas que alguns atletas que deram respaldo, alguns atletas jovens que entraram, que deram respaldo, que em algum momento oscilaram, mas que deram respaldo, e a gente está vendo que em alguns atletas ainda falta de repente um pouco de amadurecimento e a gente vai precisar de mais experiência. A gente viu hoje a equipe que terminou o jogo, praticamente toda uma equipe muito jovem. A gente sabe que a gente vai precisar de atletas mais experientes para dar esse respaldo para os demais dentro da competição da Série B e da Copa do Brasil. Obrigado, boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, boa noite. A gente não teve a resposta